Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Esse programa ele é gravado, passa na Rádio Gazeta 107,9 todos os sábados, das 6h30 até as 7 horas. E também à noite dos sábados, das 19 às 19h30, nas redes sociais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Convidamos neste momento o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, neste momento, também convidamos a todos vós que nos ouvem, que nos assistem, para juntos conosco nos conectarmos com Deus através da espiritualidade amiga. Então vamos juntos. Quem puder e quiser, fechem os olhos. Procuremos uma respiração mais tranquila, mais suave, profunda. E pensemos em Jesus. Pensar em Jesus nos acalma instantaneamente. E procuremos sentir o amado Mestre. Com certeza, através dos bons espíritos estaremos sentindo o amor dele. Porque os espíritos que o representam estarão conosco. E sentindo estas energias, esses eflúvios maravilhosos, vamos também pedir que Deus nos permita os bons pensamentos. E nos bons pensamentos a palavra amiga que possa levar a cada coração aflito a palavra que consola. Pedir a todos os irmãos e irmãs que nos ouvem e necessitam de auxílio. Que os espíritos amigos possam estarem juntos, dando aquele passe, ou quem sabe fazendo as cirurgias espirituais que cada irmão e irmã necessita. Obrigado, Deus, por tudo, que assim seja. A lição que nós teremos hoje, vamos discutir, trabalhar, busquemos o equilíbrio. Está em João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Emmanuel faz os esclarecimentos necessários. Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático, todavia, rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo em definitivo à morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais,
não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Atendamos ao modelo divino, que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço, arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Lição sensacional. O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Então, Antônio, a gente analisando o enunciado de João e a rogativa de Emmanuel, bem como refletindo sobre o texto, sobre o título do texto, a gente vê o quanto é difícil, né, Antônio? Buscar o equilíbrio como Jesus era equilibrado é o desafio do cristão, né? Mas o texto, ele nos fala daquele Jesus humilde, daquele Jesus resignado, daquele Jesus paciencioso, daquele Jesus misericordioso. Nós poderíamos trabalhar as bem-aventuranças, todas elas. Todas as lições, na verdade, né? Nós poderíamos. Um pouquinho de cada. Né? Mas fica bem evidente aqui, assim, ó, na minha opinião, o capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, e o capítulo 5, que fala dos aflitos, tendo em vista a capacidade de resignação de Jesus diante do suplício. Não esbravejou, não culpou ninguém, não acusou, não meteu o dedo, não usou dos poderes que tinha, né? Pelo contrário, usou daquele poder maior que ele possuía para nós compreendermos que o mal se vence com o bem. Então, se nós trabalharmos bem-aventurados os pobres de espírito e bem-aventurados os aflitos, nós vamos estar bem servidos. Ele não deu carteiraço. É bem moderno, mas é bem autêntico isso, né? Ele não deu carteiraço. Ele podia ou não podia? Por que Jesus fez isso? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar para nós pensarmos. Por que Jesus fez isso? Nós já discutimos esse assunto aqui, mas é um assunto que eu estou trazendo para a modernidade, para os dias de hoje. Por que Jesus não usou o poder que ele tinha para mudar tudo isso? Por que ele não disse que ele não era culpado, que o culpado era o Barrabás? Por que ele não disse que ele não fez nada contra a lei, que ele disse que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Ele disse isso diversas vezes. Então ele podia ter se defendido desta forma e podia ter usado o poder que ele tinha de mudar tantas coisas, de usar a própria natureza para a mudança das coisas. Fez um morto levantar-se, andou sobre as águas. E nós não damos carteiraço todo dia nos dias de hoje? Gilson Pereira de Barros. Pois então, Antônio, pois então, Jussi, e a todos que estão conosco nos acompanhando. Pois é, vamos começar então pelo teu questionamento. Por que Jesus não deu um carteiraço? Se ele era um rei, né? Pois é, eu acredito, Antônio, que Jesus não deu carteiraço porque ele percebia que nós éramos espíritos imperfeitos. Melhor, isso ele já sabia. Mas ele percebia que, supondo o Antônio, o Jussi e o Gilson estivesse lá junto de Jesus, ele percebia no Gilson um grau de entendimento sobre as coisas de Deus de um jeito. Ele percebia no Antônio um grau de percepção das coisas de Deus quase do mesmo jeito. E ele percebia no Jussi
da mesma forma, mas sendo quase do mesmo jeito, nenhum é idêntico. Uns têm no seu coração as coisas de Deus mais sedimentadas, mais assentadas, outros não. Para os fariseus de época, para os doutores da lei, no ponto de vista deles, eles tinham guardado as razões. E Jesus reconhecia neles essa imperfeição e também sabia que não seria abrindo a cabeça e alterando um neurônio para cá, outro para lá, que iria resolver esta problemática, porque cada um tem um tempo, cada um tem um passo, cada um tem um momento. Então, é o que a gente costuma dizer, né? Cada um tem um tempo. Então, Jesus, sabendo disso, ele reconhecia os perigos. Muitas foram as vezes que ele dizia aos apóstolos, cuidado. E aí não avançava a partir dali. Ele reconhecia o perigo, mas ele não deixava de levar a verdade, a palavra. Eu lembrei agora daquele momento pela qual eles queriam tentar Jesus, porque aqui nós temos o dai a César, o que é de César, né? Então, naquele momento ali, lembremos que Jesus vinha de um outro evento. E aí ele então, alguns quilômetros, algum percurso posterior, ele percebe que alguns que estavam lá atrás, que eram soldados de César, estavam ali presentes. E tinha um doutor ali. E ele questiona Jesus. Então, sobre o imposto, né? Aí Jesus percebe aquele problema ali. E aí ele, então diz, pega a moeda e demonstra ali que as coisas de Deus devem ir para Deus, as coisas de César para César. Assim, ele conseguiu contornar aquela situação, mas respeitando e com equilíbrio. Aí ele demonstrava ali um equilíbrio de Jesus, porque imaginemos nós, né? A gente ia pender para um lado, né? A nossa política atual, por exemplo, né? A gente já pende para um lado, né? A gente difícil conseguir. E quando a gente pende para um lado, Deus, o equilíbrio se foi. Se foi. E ele diz uma verdade sem ferir ninguém. A verdade dele não foi uma verdade aquela contundente, quando ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A verdade dele foi uma verdade tranquila. Essas são as verdades que nós dizemos para os nossos irmãos? É assim? E Jesus, ele veio, Antônio, com a proposta de mudar o nosso patamar existencial. Jesus veio com a proposta de nos ensinar outra forma de viver a vida, uma forma mais elevada. Então a gente tem aí no nosso dia a dia determinados aforismos que servem para esse diálogo que nós estamos tendo. Nem 8, nem 80. Nós concordamos com isso, né? O mínimo é inanição e o máximo é imprudência. Então a gente busca o equilíbrio. E o equilíbrio de Jesus era estado de perfeição. E contribuindo, Jussi, com a vossa colocação, quando o Emmanuel que cita a frase aconselha a sinceridade. Do sim, sim. Então diga sim quando for sim. Do não, não. Diga não quando for não. Mas não confia então para a rudeza, né? Não seja contundente. Jesus foi mestre nisso, né? E aí como é que ele ensina a gente a ser mestre? Porque Jesus, ele é modelo, ele deu exemplo, né? Aí como é que ele faz? Ele, quando tem aquela criançada na volta, e os apóstolos começam a tirar as crianças dali, né? E Jesus diz, não, deixem que venham a mim esses pequeninos. Ele aproveita aquele momento, e aí já cria um novo ensinamento. Porque, olha só, prestemos atenção, o reino de Deus, as coisas de Deus,
serão para todos os homens que tiverem um coração semelhante desses pequeninos. Então, e um pequenino, ele não diz sim, ele não diz a verdade, o que sente, e consegue passar a mensagem e ninguém fica chateado. E ele não tem maldade, né, Deus? Não, a criança não tem. É ingênuo, é cândido, né? E isso aí encanta, né? Encanta. Conquista. Então, a gente tem também um modelo dentro das nossas famílias, muito próximos de nós, que a gente pode se espelhar os nossos pequenos. O equilíbrio na frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é gigante, Antônio. Porque qualquer um de nós ia dizer, cara, o que é? Tá me testando? Né? Tá brincando comigo? Né? Você está tentando me pegar em uma pegadinha, eu vim aqui para fazer um ensinamento religioso, tu quer me pegar? Eu te vi ali atrás. Essa é a frase do humano comum. Eu te vi ali atrás, agora você está aqui, né, infiltrado, me questionando. Pegando isso aqui, eu quero pegar isso aqui porque é o do dia a dia, eu quero que vocês me ajudem nesse sentido. A verdade tem que ser dita. As pessoas dizem isso todo dia. Mas que verdade tem que ser dita? A verdade equilibrada, a verdade nua e crua, às vezes não deve ser dita. Porque se Jesus dissesse, naquela época, nua e cruamente as verdades, nós não teríamos entendido a sua lição, que até hoje nós estamos estudando. As verdades dele foram em modelos de parábolas, para que daqui a 1000 anos estejamos discutindo a sua verdadeira verdade. Então, por isso que eu digo assim, nós não temos verdades verdadeiras, nós aqui hoje, nós temos as nossas verdades. Exatamente. E esse é o perigo. Então, voltamos à questão do equilíbrio. Sabendo disso, Antônio, que a verdade verdadeira pode estar longe da minha concepção de verdade, eu tenho que tomar muito cuidado com os martelos que eu bato. Positivo e operante. Mas na prática, nós experienciando, né, este modelo ofertado por Jesus, procuremos sermos verdadeiros, simples, como uma criança, com esse coração puro. A gente consegue falar verdade sem machucar. Uma criança não machuca, não magoa. E por quê? Porque ela não carrega já aquelas maldades, aqueles pensamentos, as malícias do adulto, né? Então ela fala a verdade de uma forma pura, tranquila, serena. É uma forma para nós auxiliarmos nossos ouvintes nesse A bem da verdade, Deus, olha só o que eu vou dizer, né? A bem da verdade, nós não viemos à Terra para dizer verdade para ninguém. Porque as pessoas têm costume dizer, a verdade é que, mas como? Que verdade você está falando? A minha ou a tua? A bem da verdade, nós viemos aqui para nos reformar, né? Para nos preocupar com o nosso umbigo. Né? A questão da verdade é outro dilema. E daí, quando a gente enxerga a luz, né, a gente fica extasiado, né, como aquele inseto que fica girando em torno da luz, né? E a gente inadvertidamente acha que isso pode se expandir para quem quer que seja, quando na realidade cada um tem seu momento, tem seu tempo. Então lidar com a verdade é uma questão de sabedoria, Antônio. Grande sabedoria e equilíbrio. Vamos voltar para o equilíbrio. Ele falava antes, cada um tem o seu tempo, é uma coisa sensacional. Isso que nós temos que pensar. Cada um de nós tem o seu tempo. Eu tenho um tempo, aquele que está me ouvindo agora, me vendo, tem o seu tempo. E às vezes não é o teu tempo ainda de chegar onde o outro já chegou. E Jesus sabia disso. Então ele percebendo isso, ele trabalhou muito bem essa oratória, né? Mas a questão da verdade, a minha verdade, a tua verdade, a verdade do Jussi, né? Então quem carrega a verdade? É perigoso isso, mas... As pessoas usam isso como arma, Deus. E eu tenho, assim, a vontade de dar um exemplo que é muito difícil de dar, né? Mas quando se descobre um erro que afeta coletivamente muitas pessoas, há um anseio para que isso seja dito para a crucificação. E bem dito. Para a crucificação. Para achar um jeito de crucificar. Nós ainda estamos naquela época, Antônio. Exatamente. É impressionante, né? Quando a gente sabe, aprendeu com Jesus
sobre a misericórdia, sobre o perdão, sobre dar outra face, nós nos arvoramos em julgadores e queremos atirar a pedra. Impiedosos e queremos atirar a pedra. Eu acredito que nessas situações, o que prepondera no indivíduo que pensa dessa forma é se aproveitar daquela situação e levar uma vantagem. É isso. Então, eu vou passar por bonzinho, né? Então, eu vou mostrar que fulano errou e eu fico de bom na história, já me inocento e terminou. Temos que ter cuidado nisso, né? Se realmente o beneficiário é um ou é um coletivo. Porque os espíritos também nos trazem um cuidado com essas questões. Quando beneficia muito, a gente tem que pensar nisso, né? Mas eu queria falar uma outra situação, sobre a questão de falar a verdade, falar o que penso. Então, é comum a gente ver no espírita iniciante uma ideia de que eu aprendi, o seu Dilson disse que eu tenho que dizer o que eu sinto. E o que eu sinto é isso, isso, isso. E aí aquela verdade entra que nem uma faca, que nem um punhal no peito do irmão. É exatamente isso que você estava colocando, né, Antônio? E não dá. Está errado. O espírita, sim, tem que dizer a verdade. Mas ele antes tem que se preparar para não magoar. Essa verdade não pode ferir, não pode chatear. Nós temos que ter um cuidado. Não pode ser nua. Não pode ser nua. Ela não pode agredir, quando o nosso coração estiver carregado de mágoa, chateado, dolorido. Nós temos que serenarmos nossos corações a exemplo das crianças, quando Jesus ensinou assim. Até porque a verdade do Dilson, a minha ou do Jussi, será que é a verdade? Qual de nós três? Pois aí que está o grande detalhe. Ou a daquele que está me ouvindo é a verdade. Por isso que a verdade tem que ser pensar-se, o Jussi acho que comentou antes, no bem coletivo, não do bem individual. Essa verdade ela pode fluidificar. Mas estamos encerrando o trabalho de hoje, Jussi. Foi interessante, foi rápido, mas estamos encerrando, então é contigo agora. Então, Antônio, queridos amigos, ouvintes, espectadores, cuidado com os incêndios. A verdade, às vezes, é uma tocha na nossa mão e foge ao equilíbrio que Jesus, com a sua grandeza espiritual, deixou marcado para que a gente pudesse compreender melhor a vida. Jesus veio para nos trazer uma estrada de paz e de felicidade, num planeta em que exaustivamente seremos provacionados e estaremos constantemente em expiação. Se somos sabedores disso, que a humildade preenche o nosso coração neste momento, em todos os momentos do nosso ir e vir, sobretudo nos nossos relacionamentos. Que a mansidão faça parte desta humildade, que a misericórdia ande passo a passo com o nosso proceder, que desde o amanhecer até o anoitecer o nosso coração seja um pulso só no sentido da gratidão, e estaremos caminhando em busca deste equilíbrio que tanto bem faz para nós. O que nós não quisermos para nós, não façamos para os outros. Esta máxima traz a paz, traz o equilíbrio, traz a possibilidade da nossa fé e nossa coragem se potencializar no trabalho que temos que realizar da reforma de nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, por todos esses instrumentos que favorecem o nosso caminhar. Que assim seja.